Você já ouviu isso muitas vezes, mas como você ainda não acredita, eu decidi, enquanto eu me maquio, bater um papo mais íntimo aqui com você sobre esse assunto. Se você não está me vendo, fique tranquila porque vai fluir de toda forma. Se você está me vendo, eu vou fazendo a minha maquiagem aqui enquanto a gente bate esse papo sobre estar pronta. Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Vida Desejante, meu podcast ou videocast, dependendo de onde você está ouvindo ou vendo. Eu sou Ina Marçom, mentora de mulheres, escritora, criadora de conteúdo. Ai, e tantas outras coisas mais que a gente vai tratando aqui nesse podcast, nesse videocast, na newsletter, enfim, todos os canais onde eu crio e me expresso. E hoje eu vou falar para vocês, enquanto eu faço a minha maquiagem, sobre estar pronta. E eu vou contar um pouco da minha experiência nos processos em que eu vivo dentro do meu trabalho e que eu já vivi dentro do meu trabalho, enquanto a gente fala sobre isso. Eu vou deixar o meu microfone onde ele deve estar normalmente, que as pessoas implicam, né, que a gente usa o microfone de lapela na mão. Eu gosto de usar ele na mão porque eu gosto da estética de usar ele na mão. Só por isso. Mas eu sei que ele é para ser usado na lapela. Como eu tô com uma blusa um pouco mais decotada, se eu usar ele muito mais aqui para baixo, talvez vocês não me escutem com clareza. Então eu vou usar ele aqui na lateral, enquanto a gente tem esse papo. Seguinte, dentro do meu trabalho, eu falo muito com as mulheres sobre estar pronta, sobre se sentir pronta, porque essa é uma dor que elas trazem muito pra mim. A maioria das mulheres que vêm até mim, elas falam: eu não me sinto pronta para criar conteúdo, expor o meu conteúdo, cobrar tanto pelo meu produto, buscar um emprego melhor, sair do meu relacionamento, porque dentro da mentoria eu trabalho tanto com empreendedoras e profissionais autônomas, quanto algumas vezes a gente também entra na parte pessoal da vida, né? De ter coragem para se comunicar e se posicionar pelas coisas que você deseja dentro da tua vida. Então eu lido com vários casos. Se alguém por um acaso ficar curiosa para saber que base que eu estou passando no meu rosto agora, é a base da Laura Mercier. Eu amo muito porque ela não cobre as minhas sardas. Então fica aí a dica para quem não gosta de uma cobertura tão pesada, essa base aqui da Laura Mercier. Voltando, eu sou uma pessoa que eu até pouco tempo, até na verdade começar a atender pessoas, eu nunca tinha refletido muito sobre isso de estar pronta, porque eu confesso que essa nunca foi uma dor minha. Eu tenho várias outras, muitas, vocês sabem, eu compartilho aqui com vocês direto. Mas a sensação de estar pronta, assim, de eu preciso estar pronta antes de fazer isso, nunca me impediu de fazer aquilo que eu queria fazer. Eu sempre fui de me jogar e me fazer pronta no caminho, e eu culpo o teatro, sabe por quê? Quem for atriz aqui vai poder corroborar com isso, deixa nos comentários se você já viveu algo parecido. Quando a gente vai fazer um teste de publicidade, tem um formulário que você preenche. Então você vai fazer um teste para fazer uma propaganda para uma marca e você quer muito pegar esse teste porque você tá sem grana, né? Fazer teatro, ser artista só dá dinheiro depois que você fica famoso. Antes de você ficar famoso, o dinheiro não vem. Então você quer muito passar num teste de publicidade. E aí, lá na planilha, começam a te perguntar: quais são as suas habilidades? Você, vamos supor que seja uma marca que vai fazer uma propaganda que vai ter cavalo, sei lá. Você sabe andar a cavalo? Você sabe dirigir? Você sabe não sei o quê? E você tá tão desesperado para pegar o trabalho que você responde que sabe tudo. Eu respondia tudo. Sabe andar a cavalo? Sei. Não é verdade. Sabe dirigir? Sei. Na época eu não sabia. Você sabe quais idiomas você fala? Eu falo inglês, o inglês é uma coisa que eu tenho uma segurança muito grande. Hoje eu entendo que é uma fluência não fluente, porque apesar de eu ter uma fluência, eu me comunicar muito bem em inglês e não, né? Como eu nunca morei fora do país, não tem aquela fluência da fluidez mesmo da conversa, das gírias e tudo mais. Eu tenho acesso a isso, obviamente, as coisas que eu consumo, mas, enfim, eu sempre me disse fluente em inglês porque realmente é a língua que eu consigo fluir melhor numa conversa. Só que eu sempre colocava fluente em inglês e intermediário em espanhol. Isso é um clássico, inclusive, de currículos, né? Mas não é uma verdade. Eu sei falar espanhol? Sei, bem mais ou menos, mas eu não sei se eu posso me colocar num nível intermediário, mas eu sei falar uma coisinha assim.
E aí, você cozinha? Sim. Você isso? Sim. A gente responde sim pra tudo e a gente pensa, depois se eu pegar o teste, se eu pegar a propaganda, eu me viro. Todo ator faz isso, porque a necessidade de pegar uma propaganda é tão grande que você fala, cara, eu preciso muito desse trabalho, eu preciso muito, então se eu passar, eu vou me virar. Logicamente, não é o cenário ideal para os produtores e diretores, mas é o cenário ideal pra gente. Uma vez, vou contar uma história pra vocês, pra ilustrar isso que aconteceu, e é uma história que alguns amigos meus adoram ouvir. Eu gosto muito de cantar, mas eu não sou uma cantora. Eu já fiz aula de canto durante um ano, mas eu não sou uma cantora. Eu sou afinadinha, mas não sou cantora, ok? Que isso fique bem claro. Quando eu fiz aula de canto, eu até passei em alguns testes de musical pro canto, mas eu sei que eu sabia que eu não estava passando para protagonista, eu estava passando para coro. E eu não dei continuidade nos testes porque eu não sabia dançar. Então, já começa aí. Eu fui fazer testes de musical com um canto mais ou menos suficiente para estar no coro, que eu não tô dizendo que todo mundo que tá no coro, gente, canta mais ou menos, pelo amor de Deus. Existem pessoas que estão no coro que são absurdas, mas existem pessoas que estão no coro que são apenas para fazer uma base vocal, porque elas são muito mais bailarinas do que cantoras. E eu tenho capacidade de fazer uma base vocal, mas eu não tenho a mínima capacidade de dançar. Não tenho, não tenho mesmo, eu sou muito ruim. Então eu não conseguia passar nos testes de musical, porque eu não fazia bem nenhuma coisa nem outra. Se você é uma bailarina foda, mas canta ok, você passa. Se você é uma puta cantora e dança, né, minimamente bem, acho que é mais que minimamente, com certeza você vai passar. Eu não fazia bem nenhuma coisa nem outra, então eu não passava. Para vocês entenderem que o nível de cantora que eu sou é amador, só para resumir aqui. Aí eu fui no show de uma amiga, que eu tenho duas amigas que são realmente cantoras, e que elas faziam um show numa casa de jazz em São Paulo. E eu sempre ia assistir. Inclusive, uma delas já fez musical, canta pra caramba, dança pra caramba. Todas as habilidades que me faltavam. Eu estava no show da minha amiga e pensando, nossa, eu adoraria fazer um show aqui nessa casa de show. Acho tudo tão bonito, seria tão legal. Comecei, enquanto assistia a ela, a pensar no que eu poderia fazer. Foi aí que eu tive a brilhante ideia de conversar com o dono do bar e falar para ele que eu tinha um show inspirado nas músicas que a Marilyn Monroe cantava em seus filmes. Eu sempre fui muito fã da Marilyn. Ele achou aquilo extremamente interessante e falou para mim: "Vamos marcar uma data". Eu falei: "Vamos marcar uma data". Fomos na mesma hora, ele abriu a agenda e falou: "O que você acha do dia tal?". Falei: "Ótimo, acho ótimo". Eu acho, gente, que era dali um mês ou dois, mas eu lembro que era uma coisa que não tinha tanto tempo. Eu falei: "Acho ótimo", com uma segurança e uma confiança que só alguém que deseja muito alguma coisa tem. Falei que tudo bem, marcamos a data, olhei para minha amiga depois e falei: "Então, acabei de marcar uma data para cantar aqui". Obviamente que foi, a gente saiu rachando o bico, porque cantar o quê, né? Aí eu falei, bolei na hora que eu tinha um show sobre a Marilyn Monroe e tal, e minha amiga falou: "Bora, vamos fazer isso acontecer". Ela foi, me deu o contato do pianista dela. Entrei em contato com ele adorou a ideia e falou: "Vamos começar a ensaiar", né? Ele ia me cobrar, obviamente, uma parte do que eu ia ganhar para isso. Enfim, fui pra casa dele e começamos a ensaiar. Eu que fiz o repertório, peguei realmente as músicas que a Marilyn cantava, peguei algumas outras do musical, da série musical Smash. Por quê? Porque eu sou ousada. Eu tenho uma voz que canta pra musical? Não. Eu tenho uma voz que comporta muito bem as músicas da Sandy. Mas até aí, beleza, vamos lá tentar. Fui, na casa dele, a gente ensaiou. Ele adorou a ideia no fim das contas. Ele queria até que a gente marcasse de tentar vender esse show e tal. Fizemos um ensaio super legal, ficou super redondinho e eu fui, me apresentei nessa casa de show. Eu lotei a casa de show, porque eu sou muito
boa? Não, porque quem tem amigos tem tudo nessa vida, minha gente. Tinha um monte de amigo meu na plateia. Meus pais foram, minhas amigas de Limeira foram. Na época eu tava solteira, 20 e tantos anos, tinha uns 3, 4 crushes na plateia. Foi assim, incrível. Eu estava extremamente nervosa. Eita, bateu a porta da janela aqui. Eu estava extremamente nervosa, extremamente nervosa. Eu coloquei unhas postiça. Eu peguei um vestido que parecia aquele vestido branco da Marilyn que esvoaça, só que ele era preto. A minha amiga arrumou meu cabelo, estilo Marilyn Monroe. Fizemos a maquiagem. As minhas amigas, elas foram tudo assim, gente, tudo. Porque elas me arrumaram, elas me acalmaram. A minha amiga que era cantora me ajudou a aquecer a voz. Foi assim, toda uma egrégora de amigas ajudando a maluca que não tinha noção do que estava fazendo, se jogar e fazer. Resultado, foi uma noite bastante legal, bastante interessante. Eu não arrasei em todas as músicas, não. Eu arrasei em algumas. Não arrasei em todas as músicas, mas em algumas eu até que fui legal. Só que foi um grande sucesso, meus amigos todos compareceram. Então, como eu lotei a casa, o dono me deu uma nova data. E aí eu quis fazer essa nova data no meu aniversário. Eu quis comemorar o meu aniversário cantando Marilyn Monroe para os meus amigos. E aí eu tenho uma amiga que fala que o meu aniversário, ele é um culto de adoração a Inara, porque eu sou louca pelo meu aniversário, eu fico dias fazendo aniversário. Amo mesmo. E realmente, gente, eu fiz um show da Marilyn Monroe no dia do meu aniversário. Só que dessa vez eu fiz muito mais descontraído, muito mais a minha cara, porque eu já estava familiarizada com o espaço, com as músicas. Eu já sabia quais músicas eu dava conta de cantar, quais realmente não cabiam na minha voz. E aí, o dia do meu aniversário foi ainda mais legal. Eu cantei outros tipos de música, cantei Justin Bieber, cantei Taylor Swift, que tem uma banda que chama Postmodern Jukebox, que pega as músicas pop e transforma num estilo meio jazz. Foi super divertido, me diverti horrores, a gente brindou, foi ótimo. Na primeira vez que foi realmente o show oficial, como eu disse pra vocês, eu estava extremamente nervosa, eu não me sentia pronta para fazer uma coisa daquela. Eu estava preparada, porque eu tinha feito um ensaio com um pianista, eu tinha ensaiado em casa, eu sabia o que eu ia fazer, eu sabia as letras de todas as músicas, estava tudo preparado, mas pronta? Não. O resultado foi um show divertido. Eu não posso falar que foi maravilhoso e que foi super bom, porque eu não sou uma grande cantora. Mas foi legal, a gente se divertiu, as pessoas se divertiram, meus amigos se divertiram, o dono lucrou. Então, foi bom para todo mundo. Eu sabia que eu não seria descoberta como a mais nova diva do jazz depois de cantar nesse lugar. Até porque eu tenho 2 grandes amigas que cantavam lá e que são magnânimas, incríveis, fantásticas. Então eu sabia que o que eu estava fazendo era algo que eu queria fazer. Eu queria me experimentar naquele lugar, eu queria fazer um show, eu queria me colocar ali. E eu fui e vivi. E daí no segundo, que foi no meu aniversário, já foi muito mais. Eu quis celebrar. Foi super gostoso, foi divertido também. Eu errei muitas vezes. Eu desafinei muitas vezes. Não foi uma coisa que gostosa de ouvir, do tipo de você falar, nossa, super cantora. Também não foi um fracasso, tá, gente? Não foi horrível, não foi difícil de engolir. Mas, obviamente, não foi, eu não sou uma cantora, então não foi, nossa, que maravilhosa essa nova descoberta do jazz nacional. Mas o que essa história me tirou de lição e que eu tento trazer assim para vocês é a ousadia. E eu não vou dizer que eu não passei vergonha, pode ser que eu tenha passado vergonha, mas eu sustentei aquilo para fazer o que eu queria e eu ganhei uma nova experiência a partir daquilo, sabe? Eu não estava nem um pouco pronta, nada pronta. Não tinha, eu estava preparada. Eu acho que a gente confunde um pouco essas coisas. A gente se preparar é a gente estudar, é a gente ensaiar, fazer o que precisa ser feito. Mas estar pronta é um estado que eu acho que é humanamente impossível alcançar. E eu acho que é uma coisa que a gente exige muito da gente para começar algo novo. Eu nunca tive esse pensamento de preciso estar pronta para fazer isso, porque eu sempre tive o pensamento de eu quero experienciar quem eu sou dentro disso. E não, isso não é um negócio superior meu. Eu já me coloquei em ciladas, eu já passei muita vergonha.
Mas se tem uma coisa que eu realmente admiro, e eu acho que a gente precisa falar das coisas que a gente admira na gente, é que eu me joguei. E que mesmo quando eu errei, hoje pelo menos eu sei o que não fazer, para onde eu não quero ir. Às vezes, obviamente, eu lembro e falo, Aff, Maria Inara, o que você foi fazer? Sim, porque eu não contei para vocês que depois deste grande sucesso na casa de jazz, a minha mãe inventou uma marmotagem, gente, uma marmotagem que era para eu cantar. Ai, gente, essa é hilária. Essa, por favor. Essa eu só vou contar pela piada, tá? Porque não tem nada a ver com a lição do episódio de hoje. A minha mãe me perguntou se eu podia fazer esse mesmo show da Marilyn na academia que ela dava aula. Minha mãe era personal trainer. Porque ia ter uma noite do cinema. E ela falou, vai ser muito legal você de Marilyn Monroe cantando. Eu já não tava muito à vontade, porque eu falei, cara, é na minha cidade, as pessoas me conhecem, não tem aquele frescor de tipo, tô fazendo isso em São Paulo, onde eu sentia que eu podia ousar ser diferente, na frente dos amigos que eu tenho segurança, e que tinha algumas pessoas ali que não eram minhas amigas também, mas que não me conheciam, então eu sentia que eu podia experienciar mais. Não, eu ia fazer dentro da minha cidade, com as pessoas que me conheciam desde criança me olhando. Mas eu falei, tá bom, eu vou fazer. Porque eu achei que seria uma festa, né? Uma noite de cinema e tudo mais. Falei, vai ser super legal. Vamos lá. Quando eu cheguei, eu descobri que não era bem uma festa. Era tipo o dia do trocado na escola, que continua sendo um dia de aula, só que tá todo mundo fantasiado. Era tipo isso. Então, tinham algumas pessoas, os professores estavam fantasiados, tinha um palco no meio da academia, mas as pessoas estavam treinando normalmente. Então eu quero que você imagine bem a cena. Inara, vestida de Marilyn Monroe, entra, sobe no palco para cantar. Eu não tinha o meu pianista. Lembra do meu pianista maravilhoso que ao vivo lá estava tocando piano na casa de jazz? Eu não tinha ele em Limeira. O que eu fiz? Peguei uma base de YouTube de karaokê. E se vocês já tentaram pegar uma base de karaokê no YouTube, é horrível. E é difícil ficar afinado, porque o tom daquilo não é o seu tom. Mas foi o que eu peguei. Coloquei a base de karaokê na caixinha de som e cantei em cima daquela base, no palco, dentro de uma academia, com pessoas à minha volta fazendo musculação. Eu juro pra você, essa cena nunca sai da minha cabeça. À minha direita tinha pessoas na esteira, na minha frente tinha os caras marombados fazendo bíceps, tríceps e supino, e algumas pessoas à minha volta assistindo o show. Eu completamente tímida, completamente desconfortável. Não ficou bom, de jeito algum. Passei vergonha? Passei muita vergonha. Me senti péssima a hora que acabou. Mas, quando eu olho pra trás, eu falo, tá, mas ainda bem que eu fui, ainda bem que eu passei vergonha, ainda bem que eu sustentei essa vergonha, porque, sei lá, sabe, não morri. Tô aqui, tô viva, tô feliz, tô mais segura daquilo que eu sei fazer. Sei que passar vergonha não leva ninguém a se destruir por completo, lógico que não. Do chão não passa mesmo, sabe? Então, eu acho que é importante a gente se colocar também em situações vexatórias, de vez em quando, mesmo que não seja a intenção, não era minha intenção passar vergonha, mas aconteceu o que eu passei. E eu perceber que tá bom, foi um dia meio terrível, passei uma vergonha danada, não quero repetir, não repetiria isso nunca, pelo amor de Deus, mas tá, tô aqui, tô viva, nada de tão grave aconteceu depois disso, a não ser eu ficar chateada. Mas nada aconteceu. Eu continuo aqui. E eu posso dizer que eu já cantei Marilyn Monroe numa academia de musculação. Pra pessoas treinando e me olhando com cara de tipo, que merda tá acontecendo aqui? Porque foi essa a reação de todo mundo. Que caralho está acontecendo aqui? E eu lá, sustentando, né? Fazendo toda a minha coreografiazinha e minha música. E agora eu tenho essa história pra contar pra vocês conseguirem visualizar a Inara numa academia de musculação cantando Marilyn Monroe. Olha que imagem boa que eu tô dando pra vocês. Quando vocês estiverem tristes, quando vocês estiverem tristes ou quando vocês estiverem achando que vocês vão passar a maior vergonha da vida de vocês se lembrem da Inara de Marilyn Monroe numa academia de musculação cantando. Eu acho que isso vai dar uma base pra vocês muito boa do que é realmente passar vergonha. E eu sinto que
A gente perde muito da vida quando a gente deseja só estar pronta para viver as coisas. Hoje em dia, eu trabalho com mulheres e eu trabalho guiando vivências presenciais e eu descobri no caminho mesmo do meu trabalho que isso é algo que me preenche. Agora eu acabei de dar a residência criativa na Praia dos Carneiros, que foi. Ai, gente, eu ainda não tô conseguindo colocar em palavras tudo que foi vivido ali. Eu vou colocar na newsletter. Mas foi muito transformador pra mim também, porque minutos antes das meninas chegarem, eu tava muito nervosa. Muito nervosa. Eu tava pensando, mas o que eu fui inventar? Eu não sei se eu sou capaz de conduzir essas mulheres por tantos dias, eu não sei se eu sou capaz de sustentar essa energia por tantos dias, de sustentar essa egrégora por tantos dias. Eu comecei a questionar toda a minha sabedoria. Será que os exercícios que eu trouxe realmente são transformadores? Será que elas vão gostar? Será que elas vão gostar da comida? Será que elas vão gostar da casa? Será que elas vão gostar? E aquilo começou a permear a minha cabeça e eu pensando, mas já tá entregue. Elas já estão chegando. Quando elas chegaram, eu estava muito nervosa. E esse nervosismo permaneceu ao longo dos dias, porque por mais que eu já estivesse tranquila com elas, porque elas são realmente maravilhosas, a gente conseguiu uma egrégora de mulheres assim fantásticas que deixaram o clima dessa viagem a coisa mais gostosa, profunda e leve do mundo. A gente teve dias de muita, muita troca e cumplicidade. Mas mesmo assim, eu ainda estava super vigilante, porque eu queria que elas tivessem a melhor experiência da vida delas. Então, existia sempre um desconforto de será que tá tudo bem? Deixa eu ver o que que tá faltando e tal. Mas eu não trocaria isso por nada no mundo. Eu não poderia dizer eu tô completamente pronta para conduzir. Eu estava preparada. Eu tinha o meu roteiro, eu sabia o que eu ia fazer. A Lavínia, que foi a minha sócia no projeto, já tinha feito a parte logística inteira. A minha mãe, que foi com a gente e cozinhou maravilhosamente bem, estava com tudo preparado. A Creuza, que foi a mulher que foi responsável pelo cuidado da casa, estava ali com a gente, sabia o que ia acontecer. Estávamos todas preparadas para receber as mulheres. A Carol, responsável pela Ladeira, a loja que foi parceira da gente, inclusive eu tô com uma calça da Ladeira, depois eu mostro pra vocês nesse episódio. Ela também estava com tudo preparado pra levar pras meninas, a fotógrafa que a gente convidou, ou seja, todas as mulheres que conduziram esse evento estavam preparadas, mas prontas. É exigir demais que a gente estivesse, porque a gente não tinha vivido essa experiência ainda. E mesmo agora, depois de ter vivido, na próxima, eu também não vou estar pronta porque eu não conheço as mulheres que vão. Vai ser uma outra egrégora, outras dinâmicas, outra Inara, né? Meses depois é outra Inara. Então, eu tô contando isso pra vocês porque às vezes vocês têm a ilusão de ver uma pessoa que vocês gostam de acompanhar, e eu agradeço muito que vocês gostam de me acompanhar, e pensar que essa pessoa já tem tudo resolvido, que essa pessoa já sabe muito bem o que ela tá fazendo, que essa pessoa já tá. E por mais que eu fale aqui sobre isso, eu sei que é difícil internalizar, porque vocês estão me vendo realizar coisas. Só que vocês não estão comigo nos bastidores, comigo surtando de medo de dar tudo errado, com vergonha, às vezes, de conduzir determinadas coisas, com medo de que saia alguma coisa equivocada, de que as pessoas não gostem, com insegurança de uma expressão que uma participante fez e eu pensar, acho que ela não tá gostando muito. Vocês não estão aqui dentro. E aqui dentro eu sinto as mesmas inseguranças, é isso que eu quero que vocês internalizem. Mas existe algo que pulsa muito forte de eu preciso estar onde eu quero estar. O que fazia a Inara lá atrás colocar aqui, sabia andar a cavalo, cantar, dirigir, mesmo que ela não soubesse, era o desejo enorme de pegar um papel. E eu me colocava disposta a aprender em um curto prazo alguma coisa para que desse certo eu estar ali. Eu queria estar ali. E eu pagava o preço de estar ali. O que me fez fazer o show da Marilyn era o meu desejo enorme de experimentar estar naquele palco como cantora. Eu queria experienciar aquilo. Eu queria me desafiar. Eu queria cantar sem que a minha voz travasse, porque toda vez que eu ia cantar, a minha voz travava. E aí, estando entre amigos, entre pessoas seguras, entre um ou outro, tinha gente que não me conhecia, tá, gente? Tinha gente que tinha ido no bar porque viu a programação e foi. Mas, tendo a sustentação das pessoas que eu conhecia à minha volta, meus pais ali, minhas amigas ali, eu podia olhar nos olhos deles e ter de volta a segurança. O que me fez, muitas vezes, atravessar vários lugares desconhecidos e topar o que a vida me apresentava era esse desejo de ir além. A Lavínia, quando me chamou no direct e falou, vamos conduzir uma vivência, também me deu frio na barriga.
A Marina, quando me chamou pela primeira vez para guiar uma vivência na Amazônia, eu nunca tinha guiado vivência alguma, me deu um grande nervoso. Me deu nervoso de pensar na condução, me deu nervoso de cobrar, me deu nervoso de tudo. Eu fiquei nervosa com tudo. Mas eu mantive as minhas propostas e quis vivenciar aquilo porque tudo que eu desejava era estar num palco de novo. E tudo bem que não é um palco plateia, mas é um palco de condução presencial. Era tudo que eu desejava. Esse podcast chama Vida Desejante. A minha newsletter chama Desejante, os meus trabalhos têm desejante no nome, porque é sobre tirar vocês de um lugar apenas de desejáveis e colocar vocês num lugar de desejantes, dessas mulheres que desejam a vida, que desejam as experiências. E, gente, não existe adquirir experiência sem errar. Sabe, ir numa sorveteria onde tem vários sabores e você quer provar algo novo, pode ser que você pegue um ruim, e daí? Pelo menos você provou, a partir de agora você sabe que aquele você não gosta. Mas não vai ter como arriscar experienciar coisas novas na sua vida se você não arriscar o erro e a vergonha. Eles fazem parte desse processo. Mas assim, eu não troco a minha vida por nada no mundo. Eu passei muita vergonha, né, no show da Marilyn na academia. Eu passei vergonha no show da Marilyn no negócio de jazz também, porque eu não sou uma grande cantora. Eu passei vergonha em muitos testes de publicidade. Eu passei vergonha em muitas aulas que eu já dei. Mas se não fosse esse processo de passar vergonha nesses lugares, eu não teria conquistado a confiança que eu tenho hoje para conduzir as coisas que eu desejo. Principalmente para conduzir a minha vida para o lugar que eu desejo. A gente precisa construir uma relação de confiança com a gente, de se eu passar vergonha, eu vou estar do meu lado. Se eu passar vergonha, eu vou rir junto comigo. Eu vou me acolher se eu sentir tristeza, raiva, mas eu vou estar junto comigo ali, eu vou rir de tudo isso, eu vou transformar isso numa história para contar, igual eu tô transformando para vocês a história da academia. Mas eu não vou ser pior comigo do que eu acho que as pessoas podem ser que sejam, porque às vezes nem são. Estar pronta é uma grande ilusão. A gente fica pronta no caminho. E eu falo isso pra vocês direto, e eu sei que é o clichêzão de frase de Pinterest, mas eu sei o quanto vocês têm dificuldade de integrar isso. E eu vou dizer uma coisa, de uma pessoa que vive uma vida que ama e que realmente se sente plena dentro dela, apesar de todas as dificuldades que eu tenho, eu gosto muito de ser quem eu sou. E eu só sou quem eu sou porque eu nunca estive pronta. E eu escolhi descobrir as coisas no meio do caminho. Eu quero muito que esse vídeo encontre vocês na hora que vocês precisam se movimentar e que vocês vão para a vida, se movimentem. Não vai ter uma oportunidade que vai bater na sua porta se você não estiver preparada para recebê-la. E não vai ter alguém para te salvar. Não vai, a gente já está falando disso há muito tempo. A vida é uma grande experiência, a vida é um grande laboratório. Vai viver, vai passar vergonha, vai errar. Porque acho que a maior dor é realmente olhar para trás e falar, meu Deus, eu não vivi. Eu prefiro ter várias histórias vexatórias para contar para vocês do que não ter vivido. E eu espero, do fundo da minha alma, que você também. Me conta aqui nos comentários como que foi esse episódio para você, se você gostou dessa dinâmica de me maquiar e falar com você, se você se sentiu conectada pelo que eu falei, me conta os insights que você teve. Não deixe de se inscrever no canal, é muito importante para mim. Se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo, porque quando você dá um like nesse vídeo, ele é distribuído para mais pessoas. Eu tô querendo bater 5.000 inscritos no canal, então vamos fazer esse movimento comigo. E é isso, a gente se vê na próxima semana com mais um episódio às 9 da manhã, na quinta-feira. Beijos!